Vamos lá, turma, vamos entrar agora no conceito de função. Em situações do nosso cotidiano, uma grandeza depende da outra. O que é grandeza, gente? Grandeza é qualquer coisa que eu consiga calcular. Exemplo, vou pegar um exemplo aqui do livro. Eu fui no mercado, eu quero comprar um quilo de mussarela e esse quilo de mussarela custa R$ 20. Então, para me comprar a mussarela, eu tenho que pagar. Então, eu tenho duas grandezas: a mussarela, a quantidade de mussarelas e o valor a pagar. Se eu compro um quilo de mussarela, eu vou pagar R$ 20. Se eu compro 2 quilos de mussarela, eu vou pagar R$ 40. Se eu compro 2,5 kg, eu vou pagar R$ 50. Se eu pagar 4 quilos de mussarela, eu vou pagar R$ 80. Então, eu posso relacionar as duas grandezas, a quantidade de mussarelas pelo valor pago. Quando eu consigo relacionar duas grandezas, eu tenho uma função. Função é quando eu consigo relacionar uma grandeza. Uma grandeza depende da outra. A quantidade de mussarelas, o valor depende da quantidade de mussarelas. Quanto eu vou pagar depende de quantos quilos eu vou comprar. Então, eu tenho uma dependência entre as duas grandezas, o valor pago e a quantidade de mussarelas que eu vou pagar. Se eu tenho duas relações, uma grandeza depende da outra, eu tenho uma função. Essa matéria é muito importante. Função. Consigo relacionar grandezas. Eu posso relacionar essa grandeza em forma de uma tabela, entendeu? Eu peguei a tabela quantidade vezes o valor. Se eu não comprar nenhuma mussarela, não vou pagar nada. Se eu comprar uma, vou pagar 20. Se eu comprar 2 quilos, eu vou pagar 40. 2,5 kg, vou pagar 50. Se eu pagar 4, vou pagar R$ 80. Eu posso relacionar em forma de uma tabela ou posso relacionar as grandezas através de um diagrama. Isso aqui é um diagrama, tá ok? Eu vou chamar a quantidade de queijos do diagrama A, conjunto A. E o B, eu vou chamar o valor que eu vou pegar. Posso relacionar A, 0 com 0, 1 com 20, 2 por 40, 2,5 com 50, 4 por 80. Então, eu estou relacionando as grandezas em forma de diagrama. Então, o valor pago é igual a quantidade vezes 20. Quanto eu vou pagar vezes 20? Turma, nós vimos que nós podemos colocar a grandeza numa tabela, num diagrama, e agora nós vamos ver que nós podemos colocar a grandeza também no nosso plano cartesiano. Sim, no plano cartesiano. Olha só, gente, em forma de coordenadas. Olha só, perceberam que o valor do queijo depende da quantidade de quilogramas que eu vou pagar? Então, eu vou dizer que o quilograma do queijo é a variável independente. E o valor que eu vou pagar é o valor da variável dependente, tá bom? Então, o valor que eu vou pagar depende da quantidade de quilos que eu vou levar. Então, os quilos aqui é a variável independente. E o valor que eu vou pagar é a variável dependente, ok? Então, quando eu pago 1, aqui eu vou colocar os valores das variáveis independentes, que eu peguei lá 1, 2, 2,5 e 4. Quando eu pagar R$ 1, eu vou pagar aqui das dependentes. Quando eu pagar quando eu comprar eu vou pagar R$ 20. Quando eu comprar 2 quilos, eu vou pagar R$ 40. Quando eu pagar 2,5 kg, eu vou pagar R$ 50. Estou relacionando. Quando eu comprar 4 quilos, eu vou pagar R$ 80. Então, eu tenho o par cartesiano. 1 e 20. 1 e 20. É o ponto 1 e 20. Vira um ponto 1 e 20. 2 e 40. 2 e 40. O ponto 2 e 40. Eu tenho quando eu pagar 2,5, 2,5 e 50. Quando eu pagar 4, 4 e 80, tem os pontos aqui também, olha. O livro colocou 0, 0. Quando eu pagar nada, não vou comprar nada, não vou pagar nada. Quando eu pegar 1, vou pagar 20. Quando eu pagar 2 quilos, eu vou pagar 40. Quando eu comprar 2,5 kg, 50. E quando eu comprar 4 quilos, eu vou pagar R$ 80. Ok, turma? Entenderam? Então, uma função eu posso relacionar grandezas. Pare e dá uma lidinha nesse exemplo aqui, que ele é bem interessante para a resolução dos exercícios, tá? Parem agora, minha atividade agora de aula é para vocês olharem e verem esses exemplos. Esse exemplo é muito interessante para que vocês consigam resolver os próximos exercícios, tá ok?
pausaram o vídeo, dê uma olhadinha no exemplo. Eu vou ler agora com vocês. Eu queria que vocês tivessem pego antes para ler, mas agora eu vou ler, tá? Se você não leu, para o vídeo e lê primeiro com calma, tá bom? Veja outro exemplo. Considere uma corrida de táxi cujo valor da taxa fixa, chamada de bandeira, seja R$5 e cuja taxa por quilômetro rodado seja R$3. Vamos construir uma tabela que relacione a distância em quilômetros com o valor pago. Então, eu tenho uma função. O valor da distância vai depender do preço. Quanto mais você rodar, mais você vai pagar. Gente, o táxi é assim. Se você entrar no táxi, colocou o pé no táxi, já tá pagando a bandeira, que é R$5, ok? Não andou nada, mas entrou no táxi, pagou a bandeirada, ok? É assim, tá ok? Essa bandeira é um valor fixo, que você entrou, tem que pagar, ok? Depois, você vai pegar esse valor fixo e vai somar pelos quilômetros quadrados. Cada quilômetro rodado aí é R$3. Vamos olhar agora como que vai ficar essa tabela aqui lá em cima. Ele quer que construísse uma tabela. Vamos olhar a tabela construída ali em cima. Então, entrou no táxi, não andou nada, mas paga R$5. Ok? Entrou, pagou R$5. Agora, você entrou no táxi e andou 1 quilômetro. 1 quilômetro é R$3. Uma vez 3, 3. Com mais o 5, pagou R$8. Uma vez 3, 3. 3. Com mais 5, 8, ok? Agora você entrou no táxi e vai andar 2 quilômetros. 2 quilômetros é 2 vezes 3, 6. Com mais o 5 que você tinha que pegar para entrar no táxi, dá 11. 3 vezes 2, 6. 6 mais 5, 11. Entenderam esse 11 aqui? Agora de novo, entrou no táxi, já paga R$5. Só que você vai andar 3 quilômetros. 3 vezes 3, cada quilômetro é R$3. 3 vezes 3, 9. 9 com mais aquele 5 que você pagou para você entrar no táxi, R$14. Então, temos a tabela 0, 5, 1, 8, 2, 11 e 3, 14. Com vocês está aí direitinho, sem esses valores aqui. Só coloquei para vocês entenderem. Então, posso escrever isso em forma de diagrama. Os valores da variável independente aqui e da dependente aqui, o valor pago é a variável dependente. Entrou 0 com 5, 1 com 8, 2 com 11, 3 com 14, ok? E posso colocar esse valor também em forma do plano cartesiano, aqui. Variável, agora eu vou chamar, a partir de agora em diante, turma, eu vou chamar a variável independente de x e a dependente de y, tá ok? As abscissas são as variáveis, x é a abscissa, são os valores independentes. Lembrando, repito de novo, x independente, y dependente. Quando eu pago R$1, eu vou andar 1 quilômetro, vou pagar R$8. Se eu andar 2 quilômetros, eu vou pagar R$11. Se eu andar 3 quilômetros, eu vou pagar R$14. Então, eu tenho os par cartesiano, tá ok? Se eu estou utilizando o plano cartesiano, eu vou ter pontos por coordenada, x, y. Quando x vale 0, y vale 5. Quando x vale 1, y vale 8. Quando x vale 2, aqui, tô aqui embaixo, x vale 2, y vale 11. Quando x vale 3, y vale 14. Acordei bem cedinho, as galinhas estão cantando só para gravar para vocês, tá ok? Para ficar melhor a gravação. Mas esqueçam as galinhas que elas estão acordando, acabaram de acordar. E eu tô acordada há muito tempo, tá ok? Vamos fazer exercício agora. A página 67. Não olhe a resposta. Não olhe. 67 e 68, tá? Não colhem, não colaram não, né? Tá? 67, 68. Caiu. 67, 68. Boa sorte.